Prezados companheiros de ideal espírita, hoje, nesses tempos que estamos vivendo, de coronavírus, fica praticamente impossível a gente não passar alguma coisa sobre isso, fazer um comentário, refletir, porque a mídia está nos inundando em todos os sentidos, as redes sociais, um assunto tão sério, algo bastante complicado, que não se esperava assim tão rápido e dessa forma. Então eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o homem no mundo, fazer algumas passagens e chegarmos ao Evangelho de Jesus e fazer uma comparação se nós estamos de fato tendo aprendido, tendo conhecido pelo menos o Evangelho, vivenciando o que ele se propõe. Será que nós cristãos de fato estamos cumprindo nesse lado ocidental do mundo, da maioria se diz cristã, as propostas de Jesus para a nossa existência, para a nossa melhoria? Nós sabemos que o homem é o único ser vivo da criação capaz de fazer ciência e se desenvolver em progresso intelectual, basicamente, a partir do conhecimento acumulado. Então o homem desenvolve ciência, os demais animais não. Então, nós saímos, por exemplo, da pedra lascada, que o primitivo usava para fazer cortes e destrinchar, alimento, carne para se alimentar, as facas hoje de fio duríssimo, os cortes de jato d'água, de laser, de maçarico, assim por diante. Nós também saímos dos balões e dirigíveis, não faz tanto tempo, ao mais pesado coar, e me lembramos aí de Santos Dumont 14 bis, para as naves espaciais, e algumas viajando além do nosso sistema solar. Lembramos também dos ábacos, o soroban lá, japonês e os outros ábacos, que ajudavam-nos a fazer cálculos aos computadores quânticos. Então essa evolução do homem é incrível, é muito rápida. Então cada vez mais o homem se aprimora nos campos da pesquisa científica e tecnológica avançada. Em geral, ele o faz para atender interesses seus de saúde, de bem-estar, de lazer, mas também para projetos de poder e de riqueza material. Muito que se faz é porque o indivíduo procura para si ou para a sua coletividade próxima algum benefício muito ligado ao nosso mundo e ao seu estado de bem-estar. Então, desse ponto de vista intelectual, o homem tem crescido bastante. Agora, para mim, parece que do ponto de vista de moral, o homem está meio que estagnado há séculos. Como poderia ele ser despertado para essa abertura da evolução moral e ética? As catástrofes, nós sabemos, elas são capazes de despertar, por momentos, solidariedade, compaixão, e de compartilhar alguma coisa que possui. Mas sabemos que isso é temporal, porque provavelmente ninguém está lembrando aí dos tsunamis que ocorreram, aquele grande matou milhares de pessoas, as erupções vulcânicas, os terremotos, no Rio, aqui na nossa terra, as enchentes e as barragens se demoliram, as pessoas entram em compaixão, se compradas com o sofrimento do próximo, e mandam ajuda, mas aquilo parece que apaga da mente, O homem é um ser divino, co-criador com o Pai. Mas como filho rebelde, tem destruído sistematicamente aquilo que a natureza levou milhares de anos para conceber, para desenvolver. As florestas europeias e asiáticas estão praticamente dizimadas. A nossa Mata Atlântica resta poucos espaços, e alguns ainda querem avançar sobre. Nós temos a floresta amazônica sendo dizimada constantemente, e as reservas florestais pequenas que são desprezadas, e as pessoas estão interessadas em outras coisas, explorar aquilo que lhe dá benefício econômico. Outra questão do homem, por isso que eu falei que provavelmente a dificuldade de entender essa evolução moral, o homem ainda caça por prazer, mata um ser vivo, uma criatura divina, para o seu prazer. Então isso demonstra uma grande imaturidade espiritual da criatura.
O nosso ar que respiramos, agora até temporalmente está sossegado, né? Mas ele está poluído de emissões gasosas, né? Provenientes desde as saídas dos escapes dos veículos, motocicletas, carros, caminhões, assim por diante, os transportes aéreos, os navios, as chaminés das fábricas, né? Numa corrida incessante, né? Em busca de um tal progresso que, no fundo, é um incentivo permanente para consumo. Você só consome, quando se consome muito, você tem que produzir, né? A conquista da riqueza, né? A ambição de poder, o desejo de domínio e o destaque social estão na razão de existir de muita gente. Ele quer aparecer na coluna social, quer ser destacado, né? Ele quer ter poder, ter comando, ter domínio, ter hegemonia e quer ter riqueza. Parece muito comum em todas as sociedades, inclusive entre aqueles ditos dedicados cristãos. E daí nós entendemos que orgulho e o egoísmo são imperfeições que alavancam muitos dos indivíduos a agir dessa forma. Ele pensa em si, no seu núcleo, naquilo que está próximo, né? Sem muito compromisso com o próximo, com os outros, com o ambiente, enfim, com a própria casa, que é o planeta Terra. Sua capacidade incessante e incontestável de criar, por exemplo, na área de saúde, resulta no quê? Em contínuas e novas técnicas laboratoriais e médicas, em desenvolvimento farmacológicos e vacinas, em criação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos, equipamentos e produtos dessa natureza, do micro e do macro mundo, tudo com o objetivo de minorar o sofrimento, trazer melhor condição de vida, curar doenças e assim por diante. Mas essa incrível capacidade do homem, e nós estamos vendo agora, né, a velocidade na busca de vacina para essa doença do Covid-2, né, também ela foi usada e é usada no campo dos interesses econômicos, de hegemonia, de poder, de defesa e de conquista de território. O fez e ainda faz desenvolver armas de assustador poder, como as armas nucleares, né, os mísseis teleguiados, os drones destruidores, as armas portáteis sofisticadíssimas, né, e até no campo da química e no campo da biologia, o homem muitas vezes pode estar no seu compromisso de destruição. Parece que o homem, ser inteligente da criação e dotado de razão, para os cristãos, né, é a imagem e semelhança de Deus, se perdeu no caminho da sua evolução, né? Que o uso de recursos da natureza, de recursos humanos, operacionais, massa cinzenta, para desenvolver estratégias de conquistas ou defesa de territórios onde a vida humana não é prioritária. Quer dizer, quando você avança num país, né, e vai destruir, porque diz que lá tem alguma coisa, como foi o caso do Iraque, por exemplo, não tinha nada, e não se preocupa com as vidas que estão lá. Mesmo as vidas daqueles militares que estão defendendo a sua... Porque são seres humanos, são criaturas divinas, são seres vivos, nossos irmãos. Joga a bomba lá e não está nem aí, né? Então essa preocupação pouca, né, com a vida é algo que está muito presente na cabeça de muita gente. Vem o caso das estratégias para superar a pandemia, como o coronavírus. Muitos estão preocupados com os seus negócios, mais do que com as vidas alheias, a vida do outro. Eu estou preocupado aqui com o meu negócio, como é que eu sobrevivo, com a minha função. Então eu tenho que fazer escolhas. E as escolhas, normalmente, elas estão relacionadas a muito ao interesse pessoal. Então o egoísmo é, de fato, uma forte imperfeição no caráter humano de nós que aqui estamos nesse planeta. Intenções bélicas estão presentes, sem verdadeira preocupação com o ser, com o outro, no campo de batalha. Lembram das armas químicas que foram muito fortes na Primeira Grande Guerra Mundial, né? E eu acho que ainda elas continuam, acredito, sendo utilizadas em um lugar ou outro, e não descarto a hipótese de estarem sendo desenvolvidas armas de natureza biológica, né? Não que se este coronavírus aqui, SARS-CoV-2, seja uma arma biológica, mas a gente sempre coloca na mente em função do histórico do comportamento humano nesse campo. Então, as grandes tragédias são muito facilmente esquecidas, né?
A grande pandemia de 100 anos atrás, mais ou menos, né, a chamada gripe espanhola, ela matou de 50 milhões a mais pessoas e estava esquecido. Para mim, aquilo nem me lembrava, né, nem tinha noção da profundidade daquilo, porque nós não estamos vivendo aquilo. Então parece que muito natural para todos nós que o passado não importa. Aliás, isso é uma regra, né? É que se fala o tempo inteiro. Não esqueça o passado porque não volta, não dá para mudar, né? E viva o presente, porque o teu futuro você também não sabe. Claro, o futuro será consequência do que você faz hoje, mas o passado é uma escola de aprendizado, de lições, para que ele não se repita e a gente não lembra disso. Esse mesmo tipo de esquecimento, né, faz com que muitos desconheçam as grandes torturas, do qual vários povos, regiões foram submetidas em todos os tempos. Torturas, muitas vezes, por questões de natureza religiosa e outras por questões de natureza ideológica, né, nos porões, né, das ditaduras do outro mundo. E tem gente hoje querendo, né, voltar a esse tipo de vida, a esse tipo de comportamento, né? Então o ser humano, ele sabe ser cruel quando lhe convém, né? Infelizmente, essa é uma afirmativa que passa pela minha cabeça. Então a pergunta é, o que pode despertar o dito homem civilizado para a necessidade de desenvolver valores éticos e morais? Algo como honestidade, responsabilidade, caridade, solidariedade, compaixão, etc. Valores nesse campo. Nós temos aqui uma pandemia. O quanto disso está nos despertando? É incrível um homem no nível que chegou tecnológico, que é um insignificante vírus, de dimensão infinitesimal, né, que não tem vida própria. É muito simples, né? Depende dos outros, está fazendo um estrago significativo na sociedade, na saúde de muitas pessoas e na sociedade, na saúde econômica e financeira, no equilíbrio social da nossa sociedade. Independente de ser um vírus transcendente de origem divina, como acreditam alguns, né, para despertar o homem, ele está de fato, pelas consequências, promovendo profunda reflexão em muita gente sobre o modo de vida, usos e costumes e das relações humanas. Escuta-se a todo instante, lê-se, vê-se, né, assiste-se, né, na mídia e nas redes sociais, que depois da pandemia o mundo vai mudar. Eu pergunto, que mudança será essa? Será significante? Em que vai mudar? Por quanto tempo essa mudança, ou será permanente? Ou será mais alguma coisa esquecida, como as grandes tragédias que passam e a gente retoma o nosso caminho anterior com alguma ou pequena modificação? Dizem que aquele episódio de 11 de setembro de 2011 das Torres Gêmeas, triste, né, mudou o comportamento de segurança, seguramente, né, e alguma dificuldade em relação aos povos do Oriente Médio, quando chegam nas terras do Tio Sam, né? Então essas preocupações mudaram, mas e os outros valores? Serão valores humanos considerados apenas os estratégicos de prevenção, de combate aos contágios, econômicos para suportar e superar de modo mais fácil os momentos pandêmicos, ou seja, o homem fará modificações nesse sentido, de se preparar melhor, né, para sobreviver, ou ele terá algum outro valor acrescido que leve em conta aspectos humanos, aspectos morais. Como é de costume, a crise sempre gera aproveitadores, né? Nós sabemos daqueles que limparam estoques rapidamente de produtos importantes, né, para combate, prevenção, etc., que depois estavam se aproveitando, colocando os preços lá em cima, né? Então, que tipo de sentimento é esse? Outros que roubaram caminhões, cargas de produtos usados pela equipe de saúde para atender em hospitais, né, para revendê-los a preços exorbitantes. Ora, que natureza é esse cidadão que faz isso, né?
Que tipo de gente é? Aí eu pergunto a você, meu irmão, meu companheiro, que sentimento passa em sua cabeça quando você sabe de algo assim? Você fica à vontade, com vontade de esganar o sujeito, de castigá-lo, de eliminar da face da terra? Parece que essa coisa passa pela gente porque ele fica revoltado, né? Vamos lembrar então um grande ensino espírita. Os espíritos iluminados revelaram a Kardec que a Terra é um mundo de expiação e provas. Então, em seu ambiente espiritual, encarnado ou não, né, os espíritos que estão aí, né, na condição, né, em volta do planeta, esperando oportunidades de reencarno, né, e assim num processo sucessivo, né, a grande maioria alimenta pensamentos, sentimentos inferiores e vive em práticas não virtuosas. Se você está num planeta de expiação e provas, então caracteriza a natureza da criatura que ele está, né? Então, nós estamos nesse esforço imenso de mudança para um novo estágio planetário, né, que chama-se o estágio de regeneração, onde vai minimizar esses efeitos negativos que ainda existirão, mas vão ser menos influentes que são hoje. Então essas grandes mudanças, às vezes, são elementos para essas transformações. Há cerca de 2000 anos, este mundo de expiação e prova teve uma visita ilustre em carne do iluminado Espírito de Jesus. O Cristo para o mundo cristão. Ele é o Salvador. Salvador em quê? Nós temos que discutir isso também. Em sua passagem, deixou uma mensagem que está viva em nossos dias. O quanto da mensagem do Cristo é de fato entendida? Quanto dos seus ensinamentos de fato está sendo vivenciado? Jesus, em sua passagem, deixou uma marca inquestionável de virtude e de ensinamentos sublimes. Não veio formar um império, entrar em guerras com o poder. Jesus chega e diz que não veio destruir a lei e os profetas, mas para dar-lhes cumprimento. Diz ainda que o céu e a terra não passarão até que se cumpra a última vírgula, iota, está lá o último ponto. Nós espíritas entendemos que Jesus está fazendo referência à chamada lei divina, aquela que Moisés obteve, né, no Sinai, os 10 mandamentos, e não as leis humanas que Moisés necessitou redigir para conduzir aquele povo, né, em busca da terra prometida, onde ele atravessou o deserto há 40 anos. Então, tinha que ter leis rígidas. Mas não foram essas que Jesus veio para cumprir, e sim as leis divinas. Ao ser questionado, certa feita, sobre qual é o mandamento maior da lei, numa das muitas conversas que Jesus tinha com os fariseus, ele escreve, ele diz, não escreve, aliás, ele não escreveu nada. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Noutra passagem de Mateus, já no capítulo 11, versículos de 28 a 29 e 30, está escrito: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo leve. Jesus também, certa vez, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e só através dele chegaria ao Pai. Nós estamos acostumados a ouvir, a falar sobre isso, né? A comentar, mas muito poucos nós paramos para refletir qual é o significado profundo, né, de ser o caminho, de ser a verdade,
de ser a vida. Qual é o significado profundo de Jesus ser considerado o Salvador? Salvador em quê? Né? Caminho e vida em quê? Quando a gente vê os cristãos através do tempo, a gente vê que eles não entenderam essa mensagem. É só a gente olhar em volta. As pedras criadas, construídas, obras pelos homens. O que os homens fizeram, então, em relação à proposta fantástica, sublime de Jesus? Como os seus ensinamentos estão sendo vivenciados, difundidos? Vamos fazer uma pincelada na história aqui interessante. Após a partida de Jesus, os apóstolos iniciaram a difusão naquela pequena igreja do caminho e foram trabalhando. Foram porque Jesus lhes deu essa missão. Né? Aí aparece um perseguidor, Saulo, né, que perseguiu os cristãos, que vai a Damasco em busca de Ananias, de perseguir um líder espiritual lá, um líder cristão. Mas lá ele tem a visão mágica, ilustre, espiritual do grande Mestre Jesus, e se rende à sua luz, à sua iluminação, à sua presença divina, e chega a Damasco em uma outra condição. Ali há uma conversão, e o Saulo, de perseguidor, se transforma no grande apóstolo Paulo, os grandes difusores da mensagem de Jesus, que levou uma das bases fortes do cristianismo nascente. Né? Ele e Pedro vão a Roma, levam a mensagem, né? Criam em várias comunidades núcleos que tratam disso, né? Que tratam desse tempo. É bom lembrar, né, que naquele tempo de Pedro e Paulo, dos apóstolos, não existia, os evangelhos não estavam ainda escritos, porque eles vieram bem depois, né? Uns muito depois, né? Algumas dezenas de anos depois. Então, eles baseavam nos ensinamentos, nas histórias tratadas com os apóstolos para difundir a mensagem. E ali fizeram de forma magistral. O movimento cresce, organiza-se em grupos, formam-se comunidades e igrejas, e líderes do cristianismo nascente se tornam bispos em várias partes. Passa-se algumas centenas de anos. Em 380, o imperador bizantino Teodósio I torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, ele fundamenta o cristianismo como religião oficial. Mas essa decisão ela já teve um alicerce antes, cerca de 55 anos antes, um pouco mais, naturalmente, havia esse movimento. O Constantino I, né, convoca uma assembleia, foi o primeiro concílio de bispos, né, do Império, que estavam espalhados pelas comunidades, em Niceia, no ano 325. Ali se estabelece o credo cristão e o dogma da Trindade. Ali se consolida a base do chamado catolicismo romano. E ali se define que o bispo de Roma, né, é o soberano das igrejas. Então, com o título de Papa. Então se consolida essa história, né? E a intenção era unificar, né, o Império, que estava dividido do Oriente e do Ocidente. O Império do Ocidente de Roma estava enfraquecido, o Império que resistiu mais tempo foi o Império lá em Constantinopla, na época, né, o Império do Oriente. Nos fins do século IV e início do século V, sai a primeira edição da Bíblia, né, em latim, que foi denominada de Vulgata. Essa foi uma missão dada pelo Papa Damaso I ao São Jerônimo, chamado assim, e lá se escolheu os evangelhos canônicos, né? Quais seriam aqueles que seriam usados, de fato, na construção dessas chamadas escrituras sagradas de Novo Testamento, que foram Mateus, Marcos, Lucas e João. A religião também é poder, e cresce em templos de pedras, muitos sem almas e sem real sentimento da mensagem de Jesus. A religião católica formaliza, vem o cisma do Oriente, no início do segundo milênio, e funda-se a Igreja Cristã Ortodoxa. Isso ocorreu lá por 1056, por aí, nesse período, que eu me lembro aqui de memória.
Passam mais 4 séculos, sempre no movimento cristão estamos falando, vem Martinho Lutero e entra em rota de colisão com as práticas da Igreja Católica Romana. Ele não aceitava a indulgência, não aceitava o culto aos santos, muitos eram canonizados assim, sem uma razão muito profunda, e assim foi, né? E baseia toda a sua estrutura, né, que é o movimento luterano, nas Escrituras, dá mais valor a isso. Nessa mesma época, um pouco depois, aparece, né, Ulrico Zwingli, lá na Suíça, que faz um movimento semelhante ao de Lutero, mas não ligado ao movimento luterano, uma nova reforma. Aparece Calvino com o Calvinismo na França, assim, se constrói as chamadas denominações protestantes, né, que é uma ramificação do movimento do cristianismo católico da época. Bem mais depois aparecem as chamadas igrejas evangélicas pentecostais e bem mais recentemente as neopentecostais, todas denominações cristãs, né, que se for contar pelo nome de igrejas que tem por aí, pela nominação, só pelos nomes, há milhares delas. Em 1095, no início, né, do segundo milênio, o Papa Urbano criou a expedição militar para recuperar Jerusalém dos turcos, lá na Terra Sagrada, que era a Terra do Cristo. Elas foram denominadas de cruzadas, mas essas cruzadas foram cruéis. Carregavam umas bandeiras brancas, né, com a cruz vermelha, em nome do Cristo. O Cristo não mandou ninguém sair por aí matando, né, fazendo fiéis ao seu jeito. É impressionante esse tipo de comportamento do ser em nome do Cristo, né? Essas cruzadas foram duras e foram até 1270. Nós sabemos que, baseado nisso, né, muita gente foi torturada, né? Tem uma comunidade inteira que tinha entre elas, morando entre eles, sem saber uma distinção profunda, os chamados cátaros. E daí os cruzados foram lá para eliminar os cátaros, chega lá a autoridade militar e não sabe identificar, pergunta ao bispo, o cara diz assim, ó, mande matar todos, porque Deus os distingue no céu. Então esse movimento foi terrível. Lembre-se, sempre em nome do Cristo. Outras atitudes desses chamados cristãos, de queimarem fogueiras, aqueles chamados feiticeiros, bruxas, que eram médios, muitos deles, ou que eram hereges, era em nome do Cristo. Quer dizer, é impressionante esse tipo de comportamento do ser humano. Aqui nas Américas, catequizaram índios à força, né? Submeteram na Europa, aqui judeus, né, à humilhação, e daí nasceram para mudança, para não serem castigados, a se tornarem católicos, né, na época, e aí nasceram os Oliveiros, Carneiros, Pereira, assim por diante. Influenciaram muitos impérios e monarquias com muito poder e riqueza. E nós, desse tempo mais antigo, né, nós chegamos aos tempos bem modernos e encontramos, em nome de Jesus ainda, muitas igrejas que têm pastores, bispos milionários, à custa de contribuição de dízimos, de doações fantásticas recebidas, de vendas de panos, de curas e panaceias de toda a natureza, todos em nome do Cristo. Nós sabemos que há muitos templos chamados cristãos que pouco tratam do Evangelho de Jesus, porque não lhes convém. Porque Jesus lá disse, meu reino não é desse mundo, né? Então, essas questões, nós estamos falando da mensagem do Cristo e daqueles que se dizem seus representantes. Nós sabemos que Jesus chegou a este mundo de uma forma muito humilde, nasceu numa manjedoura, era perseguido, né? Porque sabia-se já, anunciava-se a chegada do Messias, imaginava que ia chegar um rei, que ia tomar o poder. Nenhuma riqueza material esteve na posse de Jesus, em tempo nenhum. E Jesus enfatizou, meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino de Deus, aquele que a traça e a ferrugem não corroem. O que significa isso? Não é material, está além da materialidade. Também disse, que não se pode servir a Deus e a Mammon.
Então, aqui é uma dicotomia. Aqui há uma divisão de entendimento. Os ensinamentos são valorosos, né? Que a maioria cristã não entende, não aceita e apenas diz que é cristão, participa dos templos. Nós temos visto, assistimos, e isso é fácil de encontrar, né, a todo tempo na mídia, né, muitas propagandas feitas por templos que colocam em evidência aqueles frequentadores, aqueles crentes da sua igreja, né, há algum tempo, que se tornaram de pobres a ricos. Eles tinham caído na miséria e foram encontrar nesta igreja, e essa igreja o transforma. E aparece cargos, mansões, negócios. Às vezes as imagens são tão persuasivas que a história escura, a história do sofrimento está em preto e branco. Aí quando ele se torna uma criatura economicamente, financeiramente bem resolvida, ou até socialmente, aí aquilo fica tudo colorido, coloca um fundo bonito, tudo para levar as pessoas a essa ilusão, né, da posse material, da riqueza nesse sentido, como elemento de construção da felicidade. Agora vamos aos espíritas. Os espíritas seriam diferentes? São diferentes? Kardec elencou alguns tipos de espíritas, né? Os que chegam ao espiritismo se deslumbram com os fenômenos. Isso muito naquele tempo que tinha muito fenômeno, há mais de 100 anos lá, da codificação, e pouco tempo depois. Ficam apaixonados. Não se dão conta do real propósito da mensagem da doutrina espírita, que é a reforma íntima. A doutrina espírita traz elementos para a reforma do indivíduo. Não é para fazer adeptos, não é para encher os templos, os centros de crentes, né, e de participantes, é sim dar elemento a cada criatura onde se encontra com o seu conteúdo para revisão, autoanálise e reforma íntima. Também Kardec diz que outros não se deslumbram muito, né, são aqueles pesquisadores interessados nos fenômenos mediúnicos, né, investigadores, não têm interesse com o aspecto das consequências morais que a doutrina espírita tem. Tem até grupo no Facebook, que eu já passei por ele, vi alguma coisa, né, de espíritas que dizem, chamados espíritas naturalmente, que dizem que Kardec pisou na bola quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Para eles, o Espiritismo é só o que está no Livro dos Espíritos e alguma coisa ali no início do Livro dos Médiuns, onde fazem a parte da filosofia e da orientação mediúnica, e mais nada, né? Então, essas pessoas não entenderam essa proposta de reforma íntima. Há aqueles ainda, um outro tipo de espírita, que estudam, conhecem bem, são divulgadores, escrevem e falam com incrível beleza e elegância, mas tudo da boca para fora. São hipócritas, não vivenciam o que divulgam. Isso tem bastante gente em qualquer religião, não é só no meio espírita. E, finalmente, há os que alcançaram o entendimento da doutrina e buscam vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Vivenciar é difícil, né? Lembra da passagem da parábola do moço rico? Quando queria seguir Jesus, né? Era rico, daí Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, ele elencou um monte de bondades, de benefícios que fazia, e pergunta ao Cristo: o que eu devo fazer? Ele vai dar tudo que tem e segue. Aí o indivíduo deu uma parada. Como eu dar tudo que eu tenho? Né? Então essas pensamentos, essas análises a gente tem que fazer. Lembra de Jesus na casa de Zaqueu? Aquele cobrador de impostos também, que era considerado um homem de má fama pela sua atitude, um baixinho, que sobe numa árvore para ver a passagem de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou me hospedar em tua casa. Todo mundo reclama, chia, né? Diz: como ele vai hospedar na homem de má vida? Né? O que Jesus diz? Né? Daí Zaqueu diz, fica emocionado: eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dividir os bens, eu vou restituir aqueles a quem eu fiz mal, etc. E Jesus diz: esse indivíduo está salvo. Essa é a proposta fundamental da doutrina espírita.
trazer essa reflexão e mudança de comportamento do ser humano, do indivíduo. É muito importante também citar, né, que as pessoas se confundem, que para ser um verdadeiro espírita não é preciso ser um conhecedor, um sábio do conteúdo doutrinário. Tudo que está escrito, tudo, estudar eternamente, porque tem muitas pessoas que não têm essa capacidade, são simples, mas vivenciam. É vivenciar o Evangelho de Jesus na profundidade. Isso é que diferencia, não é conhecimento. Né? O que diferencia é a tua atuação na sociedade, o teu compromisso, né, com a mudança para melhor. A vivência do Evangelho é, de fato, real para nós cristãos, elemento de transformação moral e de crescimento espiritual do indivíduo. Só é capaz de compreender o mandamento maior da lei, a lei de amor, aquele que vive em plenitude o Evangelho de Jesus. Como é que nós vamos entender, por exemplo, ama teu próximo como a ti mesmo? Se você não vivencia essa prática na realidade em relação ao teu próximo. Como é que nós vamos entender ama a Deus sobre todas as coisas, em sentido amplo, se nós respeitamos a criação divina, que é o mundo que vivemos, que é o nosso habitat, né? A nossa Gaia, né? A nossa terra, a natureza e o nosso próximo. Que amor é esse? Que oração falsa é essa que a gente faz, às vezes genuflexo, elevando o pensamento, dizendo Pai nosso que estais nos céus, quando nós nem entendemos que sentido tem essa oração na sua profundidade. Em tempos de pandemia, coronavírus, SARS-CoV-2, que produz a doença, né, Covid, né, 19, é um momento que a gente deve aproveitar, que estamos no isolamento, no distanciamento social, o máximo possível, para entender, para ser solidário ao próximo. Desenvolver compaixão. A gente não precisa estar junto, a gente pode atuar à distância, entender e atuar quando necessário. Exercitar a paciência, que já que estamos confinados no ambiente com os nossos semelhantes, no cadinho do lar, que é o melhor instrumento de burilamento de diferenças espirituais de um passado. E tem muita gente que usa uma desculpa que é incrível, eu já ouvi espírita falar. Mas ele sofre porque é o karma dele, eu não posso interferir. Essa é uma desculpa fajuta e fraca para o indivíduo egoísta, que não quer se envolver, que não quer se doar, que não quer fazer nada. O apóstolo Paulo, esse grande missionário do cristianismo, asseverou que fora da caridade não há salvação. Né? Você pode ter palavras bonitas, se fazer de conta, mas se você não tiver caridade, aquilo é com um sino rachado, né? Que não soa belo, não soa bonito. Então tem que estudar esse entendimento, quer dizer, estudar essas máximas e tentar aplicá-las. O tempo está passando. As oportunidades de serviço, né, batem às nossas portas o tempo inteiro. Como diz o cavalo, passa encilhado. Então a gente tem que jogar fora, largar um pouco a preguiça, sair do sofá e abrir a porta, porque ela está à nossa disposição. E, finalizando, né, a nossa conversa, o nosso papo, nesse momento, cumpre as recomendações, respeita as determinações das pessoas que estão responsáveis pela condução da nossa sociedade, mantém o distanciamento social, faz o isolamento, usa máscara, faça as atividades de higiene das mãos, assim por diante, porque você pode não se preocupar muito com isso, mas você pode estar contaminando alguém, né, no seu caminho. Pense sobre isso, que a paz de Jesus permaneça com todos. Muito obrigado.